Bom, quem vai falar hoje com vocês sou eu. Vamos lá, gente. Esse capítulo 14 fala sobre a proteção. Eu achei um capítulo assim, ele fala por si só, né? Eu acho que ele vai ter que ser bem lido, tá? E muitas coisas não dá para se perder, porque eles dão muitas explicações, e as explicações são praticamente o que a gente precisa saber, tá? Então eu vou ler bastante com vocês, tá bom? No dia imediato, eles estavam falando do processo de encarnação, né? Aí vai para o capítulo de proteção. No dia imediato, logo que descansei de meus afazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracterizava as reuniões das entidades superiores. Os espíritos construtores auxiliavam nesse processo de construção aí do corpo carnal, né? E aí eu fui buscar algumas coisas que eu tentei achar se tinha alguma coisa falando sobre esses espíritos construtores, né? Características, alguma coisa assim. Não tem muita coisa na literatura espírita, né? Tirando o Missionários da Luz, que fala bastante deles, né? E aí eu peguei um pedacinho do livro, se eu não me engano, é Evolução em Dois Mundos. Eu peguei tanta coisa hoje, mas depois eu confirmo se é ele mesmo. O Emmanuel esclarecendo, né? Que ele fala assim, que muitas das transformações que se verificam nos seres foram anteriormente promovidas em suas estruturas perispirituais, né? E entre uma existência e outra. Então, no plano espiritual, muitas alterações, muitas modificações foram feitas no perispírito, né? E os espíritos construtores, sob a supervisão de Jesus, retocavam e muitas vezes sucessivamente as formas perispíriticas, e essas alterações criaram um campo magnético para as futuras mutações. Então eu achei legal ele citar, foi só uma coisa que ele citou dos espíritos construtores, né, que eles já no plano espiritual, eles já realizavam essas modificações nos perispíritos para que a gente conseguisse, para que os espíritos que vão reencarnar conseguissem atingir a sua proposta evolutiva, né? Porque a gente sabe que essa reencarnação é planejada antes, né? E tudo depende da nossa proposta evolutiva. Então, eles muitas vezes, esses construtores, eles já modificavam o perispírito. Então, a gente vê bastante no livro Missionários da Luz, eles atuando ali no plano espiritual também, né? Mas atuando bastante ali na formação do corpo carnal, né? Eles ajudaram nessa formação, né? Na proteção ali das estruturas para que acontecesse todo o processo da formação do corpo de carne. Mas aí Emmanuel fala que eles também ajudavam no plano espiritual, né? Ele fala sobre a supervisão de Jesus, que eles modificavam muitos perispíritos para poder, na próxima existência, atingir ou suprir as necessidades daquele momento evolutivo. Apuleio, o chefe... Sandra, posso dar um depoimento aqui, Claro, rapidinho, sobre o que você está falando? claro, Na deve. década de 40, eu tinha aproximadamente 5 anos, meu pai frequentava uma casa espírita. E nessa casa tinha dois médiums que eram médiums de efeitos especiais, né? Que produziam materializações, essas coisas todas. E foi realizado um trabalho na casa em que eles dois estiveram no plano espiritual e, ao retornarem, declararam que estiveram numa dependência no plano espiritual em que dois espíritos estavam esculpindo um esôfago humano. Quer dizer, aí a explicação foi essa. O que eles estavam fazendo? Eles estavam aperfeiçoando a estrutura. Naquele tempo, nem tínhamos essa ideia, né? Meu pai não falava em perispírito, não se falava em desdobramento, era muito mais singela a percepção, mas tem a ver com a concretude do que você acabou de mencionar, ok? E Obrigado. até esse capítulo, Douglas, quem leu inteiro, né? Eu acho que ele trouxe, assim, para mim, principalmente, acho que cada um tem uma impressão do que está lendo, né? Esse processo evolutivo, né? O quanto nós evoluímos da época primitiva para agora, né?
porque a maravilha que acontece na formação do corpo de carne, como as coisas hoje estão evoluídas, como o processo todo é evoluído, né? Então, e tudo é embasado assim, nós vemos o que tá na matéria, né? Mas o que acontece fora da matéria, o trabalho da espiritualidade, então esse capítulo assim, ele vem nos abrilhantar com isso, né? Com esse entendimento, né? Para a gente poder até, assim, fixar em nós, né, a responsabilidade desse corpo de carne. Eu acho que é importante isso. Mas vamos lá, senão a gente se adianta e vai para o final. Apulei, o chefe recebeu-me com amabilidade. Ele estava lá ainda na casa de Raquel, né? A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada e inquieta. Nossa irmã Raquel, esclareceu-me o diretor, começa a sentir o esforço da adaptação. Ela começa, o corpo dela de carne, o corpo físico dela começa a sentir o esforço dessa adaptação, né? Que é um processo que demanda muita energia, né? E tudo isso ela está sentindo no corpo físico. Por enquanto, ela durante alguns dias permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. É o que acontece com nós mulheres, né? A gente tenta entender o que está acontecendo no início, a gravidez mexe mesmo, né, com o corpo da mulher, não só a parte hormonal. A gente olhando entre as entrelinhas do que está dizendo, né, a gente percebe, né, que tudo que acontece no início da gravidez, a gente tudo faz alusão ao hormônio, né, a mudança hormonal, tudo. Mas existe também essa adaptação espiritual, né, do corpo do reencarnante com o corpo da mulher, né, e isso também traz para o corpo físico, né, esse desgaste, essa inquietude, essa angústia, não conseguir dormir, causa um certo desconforto. Aí ele falou, não conseguirá dormir? Ele perguntou, né? Mais tarde ele respondeu, por agora terá o sono reduzido, até que se formem os folhetos blastodérmicos. Na verdade, são folhetos blastodérmicos, é como se fosse a formação, né, inicial do feto, né? Que ele vai se duplicar, mais ou menos isso, né, Ives? Eu não entrei muito na parte de médica, mas acho que é isso. Nessa fase, fica definido como se fosse 3 camadas, que a gente é formado ali por 3 camadas, a camada interna, mediana e a camada de fora, externa, que ele chama de superior, média e inferior, né? A gente chama hoje de externa, média e interna. E essas são as 3 camadas básicas nossa, que a camada externa forma lá as estruturas mais externas, que é o sistema nervoso, a pele, aí a mediana forma o esqueleto, os músculos, vasos, e a camada interna forma o intestino, os revestimentos do sistema digestivo. Basicamente é isso, né? E a gente vê como também que tem muitos mistérios da gravidez para a medicina. Muita coisa não é explicado. O enjoo não tem uma explicação definitiva, tem várias hipóteses, mas ninguém definiu exatamente. Você vê que as coisas às vezes são muito mais energéticas, de origem energética, do que física mesmo, fisiológica, química. Então, como você falou, a minha medicina fala, é hormônio. Não tem outra forma de explicar, porque não tem explicação, né, ainda. Então, tem essas situações, porque eu acho que para a gente entender exatamente do plano espiritual como que acontece esse processo, talvez fosse demorar uma universidade inteira, uns 5 anos para a gente entender o processo de reencarnação, a ligação do cordão de prata no corpo físico, é muita coisa ali, né, que está em aberto, mas ele deu só alguns tópicos muito básicos de como né? E ele cita no capítulo que são coisas que nós podemos ainda entender, né? Tem coisa que ele não pode falar e não deve, não faz parte da nossa evolução, né? E nem é talvez importante agora. Nem é importante agora, né? É isso mesmo. Aí outra parte que ele falou bacana, a engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidado dos alicerces com serenidade e conhecimento. Que é o que eu falei aquela hora, né? A gente ter realmente a noção do que é o nosso corpo de carne, né? Que ele é o nosso alicerce, que se não fosse a matéria, nós não evoluiríamos. Então, nós necessitamos da matéria para evoluir. Nós temos que respeitar
essa organização toda que é feita no plano espiritual, para que nós tenhamos esse corpo de carne, para termos o corpo físico, e consigamos aqui evoluir, né, que é o nosso propósito maior, né. Então eu falo assim, a gente pensa assim, tudo que a gente faz em excesso para o corpo físico, eu acho que tem que ser condenado, né, e a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos. A gente fala, quando fala em excesso, a gente pensa, excesso de comida e bebida. Não, qualquer tipo de excesso, tudo que excede e que vai danificar por algum problema o nosso corpo físico, nós temos que ter um respeito e um cuidado, porque nós somos responsáveis pelo nosso corpo de carne, né? A gente vê, assim, alguns esportes, né? A gente fala, mas nunca se pensa no esporte, mas existe alguns esportes que a gente lesiona o corpo físico, né? A gente sabe que existe isso, né? E nós temos essa responsabilidade também. Então, não é só o que a gente bebe, o que a gente consome, tudo que a gente não faz um exercício físico. E até quando a gente acha que está fazendo bem, praticando alguns certos tipos de esportes, que são esses esportistas que estão sempre no topo, né? Eles tem muitos deles que lesam o corpo físico, né? A gente conhece jogador que não consegue, depois de um certo tempo, andar, boxeador que perde parte do cérebro, que fica com problema cerebral. Então, tudo isso é uma afronta à lei de Deus, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispíritico em redução era francamente mecânico. Então, ele percebeu que a reprodução ali celular era uma coisa mecânica, tá? Obedecendo a disposições natural do campo orgânico. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando uma ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa de iniciação do aparelho futuro. Então, ele, ao mesmo tempo que ele via um processo mecânico todo acontecendo, ele via também todo o trabalho magnético em cada célula recebia o toque magnético das equipes espirituais para que aquele processo todo acontecesse, né? Foi bem bacana. Aí, mais para frente, ele fala: temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão difícil, projetada e elaborada, não venha a falhar, de início, por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Então, a gente precisa a gente tem essa responsabilidade quando você está no processo de fecundação, né? Que você tem que se dispor, né, se doar mesmo para esse processo, mentalmente, espiritualmente, para que você não rejeite esse reencarnante, né? E, na verdade, eles estão falando aí do aborto, né? Aí ele fala um pouco mais para frente. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo às causas de nossas esferas de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante da sagrada obrigação assumida ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães. Vou dar uma paradinha aqui, tá? Aí eu fui dar uma fuçada em outras coisas para entender um pouco mais desse processo, né? O Jorge André é um escritor que acho que todo mundo daqui conhece, né? Ele fala bastante da energia sexual, ele fala bastante disso, ele fala bastante do psique, ele entra em várias coisas assim. E tem um livro dele que chama Dinâmica da Psi, que até vou ler o que eu resumi do que eu vi dele, tá? Ele faz a abordagem do processo inicial da gestação, quando o espermatozoide penetra o óvulo, transformando-o no ovo. Ele aborda esse processo, né, que acontece da formação da junção do espermatozoide com o óvulo e formando o ovo. Ele fala que são 300 milhões de espermatozoides para uma única célula feminina. E ele fala, se a gente pudesse observar 48 horas depois da fecundação, que a gente viria que desses 300 milhões, muitos desses espermatozoides morreram, não continuaram vivos, tá? Aí depois, quem quiser aprofundar, ele fala
que aconteceram com esses espermatozoides, tá? É só para a gente entender, porque ele busca bastante, assim, a energia que é despendida num processo de fecundação e o agravante disso para a mãe quando acontece o aborto, tá? Todo esse processo, quando os espermatozoides são ejetados no êxtase sexual, carrega uma carga grande de energia, que mesmo após a fecundação, acompanha o ovo por muito tempo. Essa energia poderão servir na solidificação de um campo de defesa, um verdadeiro escudo ou uma coraça vibratória, a fim de que o espírito reencarnante, protegido, utilize dessa energia para se fixar nos cromossomos das células e para se expressar nos genes e formar o nosso código genético. Então ele fala assim, essa energia do ato sexual, a energia quando despende os espermatozoides para procurar o óvulo, é um processo energético muito grande e que fica na região feminina, fica em volta do óvulo feminino por muito tempo. E essa energia ajuda nessa solidificação da formação dos cromossomos, para solidificar esse processo da fecundação, essa energia que fica ali. Então, por isso que quando ele fala, ele cita alguma coisa do aborto, eu vou falar só um pouquinho do aborto espontâneo, que se a gente for entrar em aborto, tem, assim, é um tema para ser discutido por horas, né? Porque tem muita coisa na doutrina que fala do aborto. Mas quando a gente está falando mais assim, no caso de quando a gente não tem aquele cuidado e ocorre o aborto espontâneo. Ele fala que quando ocorrem esses abortos espontâneos, que essa energia desse processo de fecundação fica impregnada no corpo da mulher, na região feminina da mulher. E isso gera prejuízos muito grandes, tanto no corpo físico da mulher, como no corpo espiritual. Às vezes, a Rita, o pessoal que trabalha no P3E, a gente vê muito trabalho, assim, de quando a gente atende pessoas que abortaram, que elas têm muito prejuízo nessa região, né, muito... A gente vê até buracos, umas coisas bem grandes, assim, bem feias de ver na região da parte onde o feto estava, né? E acredito eu, que depois que o Jorge André fala, que essa energia que fica, né, dessa fecundação, pode causar esses prejuízos. E ele até fala que pode causar até uma esterilidade futura da mulher, né? Que a mulher pode não ter mais filhos em outras reencarnações, né? Pelo fato dela ter lesado isso. Então, assim, é um processo energético muito grande, né? A gente começa pelo processo sexual, que já é um processo que despende uma energia muito grande, né? E depois do processo sexual, o processo de fecundação. Então, eu vejo que é uma energia crescente, né? Vem crescendo, uma energia que vem do sexo para a fecundação, tudo isso. E se a gente, por um motivo ou outro, aborta, que é um aborto espontâneo, que pode acontecer, você pode ter uma série de problemas aí nessa região e acarretar para o corpo físico em outras futuras reencarnações. Ale, Oi, amor. Isso está bem condizente com relação à energia, principalmente com o que a gente falou do capítulo passado, né, onde a espiritualidade trabalhou ativamente para que o Segismundo, e eu esqueci o nome do marido da Raquel agora. Adelino. Adelino, isso. Para que ele aceitasse, né, esse espírito, que era um espírito que tinha lhe causado muita dor, que ele aceitasse essa reencarnação. Então, porque de alguma forma de forma inconsciente, ele repudiava, né, ele tinha emoções de repulsa, de medo, de pavor. Então, sem o consentimento dele, que era até uma questão que o André Luiz levantou, por que, né, que precisa do consentimento, da aceitação dele? Que tipo de energia que ele iria imantar, né, nesse processo do relacionamento físico, do ato sexual, que tipo de energia que seria imantada, né? O trabalho provavelmente dos construtores seria muito, muito maior para auxiliar a Raquel a manter essa gravidez, né? Então, acho que concilia muito com o que a gente estudou aí no capítulo passado. Sim, é isso mesmo. Ele cita assim que o aborto espontâneo pode ser provocado pela energia da mãe, né?
que pelo fato de, às vezes, não aceitar a gravidez, pelo próprio corpo, pela condição financeira, por vários motivos, a mãe despende uma energia, que a gente sabe que, ao mesmo tempo que a nossa energia mental pode ser uma energia construtiva, mas pode ser uma energia destrutiva também. Então, ela despende essa energia em relação a esse feto e acaba abortando, né? E ele fala que pode ser pela energia da mãe ou pode ser pela energia do espírito que reencarnante também, que é o que cai na reencarnação do Sigismundo, né? Que quando o espírito sabe que vai ser uma reencarnação de prova, né? Uma reencarnação difícil, onde aconteceu tudo o que aconteceu com eles, né? Ele já se assusta e então ele tem essa dificuldade de aceitação. Então, é um processo energético muito grande, né? E a gente sabe que eles falam que, assim, é muito mental isso que acontece, né? Tanto da mãe rejeitar o filho, quanto do filho mentalmente não quer, não aceita aquela situação. Então, a espiritualidade fica trabalhando dos dois lados, né? E aí a gente traz para o nosso lado carnal, nosso corpo físico, a gente vê a necessidade de amparar as mães no início, né? Porque tudo que acontece nesse capítulo de proteção acontece em 21 semanas, parece que é, né? 21 semanas ou 21 dias, não lembro não. Depois eu vejo certinho. Mas acontece muito rápido esse processo todo. Então, assim, é tão importante a gente estar amparando as mães, né, nesse início, né? 21 dias, a Rita falou, é isso mesmo. É tão importante a gente estar amparando as mães nesse início, né, de gestação, para que não ocorra esse tipo de aborto, né? Esse aborto espontâneo, né? Porque muitas vezes acontece isso e pela irresponsabilidade do sexo hoje, que está uma coisa muito, muito complicada, né? Acontece muitos abortos, né? E orientar, quem a gente puder orientar, né, dessa importância, né? Que mesmo sendo um aborto espontâneo, nós temos responsabilidade sobre esse aborto, né? De uma certa forma nós temos. Mesmo que o espírito reencarnante não queira a reencarnação e a energia dele faz com que a gente aborte, nós temos a responsabilidade, nem que não for nessa vida e nós não estamos entendendo isso agora, mas nós temos responsabilidade de vidas passadas. Então nós temos que contribuir muito nesse processo de reencarnação, nesse início da construção aí. Ah, carinha da Cá, agora que eu tô vendo você, Cá. Lê, a Rose quer falar. Ah, desculpa. Pode falar, sim, Rose. tudo bom, Lê? Tudo bem? Boa noite. Você sabe que é interessante essa abordagem, porque, assim, eu não tinha ciência dessa parte de que mesmo sendo espontâneo, você pode lesar, né, o seu próprio corpo, né? O perispírito. Porque eu tive, né, um filho que desencarnou com 4 anos, depois em seguida eu tive, foi uma benção, uma filha que tem hoje 19 anos, mas eu sempre quis ter uma família maior, porque a minha família são de 8 irmãos, e eu tentei mais 2 vezes, e as 2 vezes eu tive aborto espontâneo. Assim, era uma coisa muito querida, mas mesmo assim não veio, não deu. Então, é interessante isso que você falou agora, que eu não tinha esse conhecimento. A gente tem que tomar cuidado, Rose, com, assim, o que a gente entende das coisas, entendeu? Não quer dizer que você teve um aborto espontâneo que você vai ter um grande prejuízo no perispírito, entendeu? A gente não sabe muito bem o que nos leva a certas coisas, né? A gente estuda, por isso que é importante o estudo, né? Porque a gente estuda e vê pelos autores trazem para a gente, ele fala desse processo energético, né? Que é muito grande, né? Mas também não está descartado que você tenha merecimento e esse processo energético seja curado, entendeu? Então a gente não pode levar as coisas assim, ficar preocupada com o que aconteceu, tal, né? Mas a gente tem que ter entendimento, né? Eu acho que é importante, é bacana isso, né? É muito legal. Ok, obrigada. Imagina, amor. Pode falar, Alessandra? Pode, claro, deve. A questão do aborto, como você falou, existem incontáveis causas, incontáveis situações que não dá para a gente falar todos os tipos aqui. Ele falou de um aspecto genérico, digamos, a maior parte. Ele usou essa maioria para exemplificar, mas tem todas as outras situações que vêm aí junto. Inclusive, algumas mães são até utilizadas também para gravidez e o aborto já programado para ajudar, auxiliar o espírito que está precisando adquirir a forma humana, porque às vezes ele estava numa situação de ovoidização ou então umas lesões muito sérias no corpo perispiritual
que utiliza alguma mãe, às vezes não tem nem conexão, não tem nem conhecimento de quem é essa mãe, às vezes nem se conhecem, mas ela é um instrumento que vai oferecer essa chance para um espírito desconhecido dele vir, ficar até 2 meses, 3 meses de gestação, já ir moldando essa massa perispiritual até ele conseguir reencarnar novamente. Às vezes pode levar, às vezes, 5, 6 gravidezes até ele conseguir uma gravidez viável. Então tem isso também. Então às vezes não tem nem uma questão de lesão da mãe, ter essa situação que pode ocorrer, né? E a gente vê também que um fator importante para a manutenção da gravidez é as pessoas de fora. Os estranhos também interferem numa gravidez. Você vê que ali mais para frente, nem visita ela podia receber do plano espiritual para não interferir, porque vamos supor que hoje nós temos aqui no nosso corpo 4 quadrilhões de células no nosso corpo, e nessa fase a gente tem de repente 1000 células. Então, olha a importância dessa célula, no que ela vai se transformar. É uma célula tronco, uma célula muito inicial. Uma lesão nessa vai ter uma repercussão em bilhões e bilhões e bilhões que ela daria origem, né? Por isso esse cuidado. E então as pessoas encarnadas com um fator externo pode influenciar. Por isso que às vezes a gravidez é vista de uma coisa, entre aspas, sagrada, tomar muito cuidado com a questão de energia externa, tanto de desencarnados quanto de encarnados, né? Isso é bacana mesmo, né? E eu acho que a gente conhecendo também fica muito mais fácil, né? Você conhecendo, como eu falei, não é porque você teve um aborto que você tem uma lesão, né? Pela aquela energia, né? A gente sabe que se você tem o conhecimento e você tem o entendimento, você consegue trabalhar essas energias e ficar livre disso daí. Mas você vai passar por esse processo energético, né? Então, assim, é uma coisa que você vai ter que passar, não tem jeito. Por um aborto, mas por isso que a gente está estudando, né? Para a gente conseguir trabalhar essas energias, trabalhar tudo isso a nosso favor, né? E quando chegar na nossa vez de acontecer uma coisa dessa, ou a vez de alguém que você possa auxiliar, você poder auxiliar a pessoa dessa maneira, né? Ele fala mesmo do aborto espontâneo. Muitas mulheres rejeitam o filho, não é pelo feto, né? É pela condição social, às vezes por não suportar o marido, ou por N fatores externos, né? E tudo isso a gente vê que é energético, né? É tudo energia, né? E o capítulo inteiro fala desse processo energético. Achei muito bacana isso. Alessandra, Oi, Ju. me permite, a Rose, ela comentou aqui, né, falando assim, ó, muito Nem. interessante. No primeiro aborto espontâneo, pelo ultrassom faltou a formação do coração. Todo o corpinho já havia se formado. Então isso é interessante, né? Complementa aquilo que a gente estava falando, principalmente que o Ivens abordou muito bem, que algumas reencarnações elas acontecem rapidamente, né? Esse processo para a recomposição perispiritual, muitas vezes. É interessante. E eu tenho uma anotação aqui, porque ano passado foi 2020, 2019, o pessoal do Educação Mediúnica, a gente estudou esse livro como livro de férias, né? E uma das minhas anotações sobre essa parte, eu coloquei assim, ó, percebemos que os pais, em espírito e consciência, quando eles recuam, pode se originar o aborto, que é o que ele fala aqui. E quando as mães ou os pais abusam aqui principalmente eu coloquei as mães, quando as mães abusam de substâncias, temos aí que é uma atitude criminosa, substâncias tóxicas, né, substâncias nocivas. Que eu me baseei nisso, naquilo que ele falou aqui em cima, falando sobre os excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães. Então, este processo é um processo realmente muito delicado, é um processo que tem vários fatores, mas o que eu achei bem importante colocar é essa questão, né, principalmente em espírito e consciência. Muitas vezes a gente vê muitos pais que estão querendo realmente, mas no caso como Adelino, né, como a gente viu no capítulo passado, se ele não tivesse se aberto, se ele não tivesse concordado, né, este processo poderia ter acontecido, mesmo que ele
vamos supor, não tivesse essa consciência quando o feto estava, vamos supor que a Raquel tivesse engravidado, contado para ele, né, passado essa notícia, e ele não tivesse essa atitude consciente de negativo. Mas como as coisas não estavam resolvidas entre ele e o reencarnante, as coisas poderiam ficar bem difíceis, né? A Cá quer falar, Cá? Oi, quero sim, Lê. Oi. É assim, tá falando sobre aborto espontâneo, né? E existem também algumas situações, eu já vi, inclusive, acontecendo, a mãe precisar passar por aquela situação. E de um espírito, como o Ivens falou, de um espírito que não conhece, que não tem nenhuma ligação, que também precisa passar por aquela experiência, né? Então, eles usam essas duas almas necessitadas para poder ambas passarem pela experiência, por razões N aí, né, de necessidade espiritual de cada um. Eu também já vi acontecendo de uma conhecida, assim, ela teve vários abortos, e todos eles foram espontâneos, se eu não me engano, foram 5 abortos, e ela continuou tentando engravidar, e até que ela conseguiu, e eu assim, sabe, eu torcia, eu não tenho intimidade com ela para chegar e falar, continua tentando, não tenho essa intimidade, mas eu torcia para que ela continuasse, porque o primeiro aborto, a gravidez foi assim, menor, aí assim, sabe, foi gradativamente, foram aumentando os meses, então, era nítido que aquele espírito estava se reconstruindo, né? E aí ela conseguiu engravidar e depois dessa gravidez ela conseguiu ter mais outra gravidez. Então a gente percebia que eu falo, outras pessoas que também conheciam ela e que têm esse conhecimento da reencarnação, a gente percebia que era uma reconstrução mesmo, sabe? E foi muito legal, porque hoje ela tem um casal de filhos e ela é super feliz. Então, existem N motivos, né? De acontecerem abortos espontâneos, e a gente não tem como, né, Lê, dizer assim, olha, é isso aqui. Cada caso é um caso, né? E eu acho que o que interfere bastante também nessa ressonância e que deixa essa sequela perispiritual é o sentimento que se gera, né, junto com essa situação. É como a pessoa vive essa situação. Eu acho que interfere bastante. Era isso, Lê. Obrigada. Concordo sim, tá? Tem N mesmo fatores que levam ao aborto espontâneo. Eu até li esses tempos atrás, que eu estava montando essa aula, que eles falam que a maior incidência é de espíritos que não querem, o próprio reencarnante não quer vir, não está preparado para vir. Então, por isso que, às vezes, abortos sucessivos, assim, né? Eles ficam dando chance, ele não está preparado, ele volta, não consegue, a energia é muito para ele, então acontece mais do espírito não estar preparado, estar nessa construção, né, nessa aceitação, do que da própria mulher rejeitando, né? Então, N fatores. Só que eu queria abordar só o fator energético mesmo da situação, né? Porque se a gente for entrar em aborto, nós vamos até o final do livro falando disso só. Posso participar? Oi, lógico, claro. Pareci, viu? Tudo bem? Eu bem? estava no banho, estava aquele Czinho. Vejam só, eu lamentavelmente vou dar continuidade ao assunto. Eu tenho um caso pessoal, eu e a esposa, foram 7 gravidez. 4 gravidez, aborto espontâneo. Depois vieram os 3. Na verdade, foram 3, veio o primeiro, depois mais um falhou, depois vieram mais 2. O meu sogro, ele tem 70 anos que frequenta um centro espírita no interior do Rio. E lá foi dito a ele o seguinte, que o conjunto familiar tinha essa necessidade, porque a minha esposa estava enlouquecida querendo ser mãe. Os espíritos queriam muito reencarnar. E tivemos que passar por isso, todos nós.
Então, é um caso que a gente adiciona a esse, né, que vocês todos comentaram. Muito sofrimento, hein? 4 abortos espontâneos, para quem está numa expectativa imensa de ser pai e ser mãe, é doído, né? Graças a Deus venceu, né, Hércules? Graças a Deus. Chega, ela queria uma filha, eu falei, não, você vai ter neta. Tá ótimo. Pode falar aí. Só um dado que eu vi assim, na Sociedade de Obstetrícia, dizendo que estima-se que até 20% das gravidezes acaba tendo um aborto espontâneo, e às vezes acontece nos primeiros 15 dias, primeiro mês e meio. Muitas vezes a mãe nem sabia exatamente que estava grávida e já aconteceu. Então é muito mais comum do que a gente pensa. Isso é uma coisa que eu fiquei surpreso quando eu vi a estatística, bem alta. Faz parte aí da nossa vida mesmo. Para a gente avaliar o quanto a gente está despreparado para tudo, né? A gente desencarna sem conhecimento nenhum, e na hora de reencarnar é um medo danado, né? Então acho que surge esses sentimentos e aí gera tudo o que acontece, né? E muitas gravidez também, né? Sem nenhuma preparação, né? Tem muitas gravidez que não tem nem preparação no plano espiritual. É muito leviandade mesmo, acontece, né? E a pessoa só passa por aquele choque mesmo, por aquela energia, e o espírito, na verdade, vai reencarnar em outro corpo, né? Acontece muito, né? É que eu falo, o aborto é um assunto, se a gente for entrar dentro dele para falar sobre tudo mesmo, é bem bacana de entender, né? Eu vou continuar aqui o que ela estava falando, tá? Que ela vai explicar agora. Entretanto, ela fala da leviandade e da inconsciência criminosa das mães, né? Entretanto, mesmo aí, encontramos vasos maternais menos dignos. Tudo fazemos por nossa vez para opor-lhe resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da responsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, se tratando da luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Então ele está explicando, porque o plano espiritual tudo faz para que não aconteça um aborto, né? Ele trabalha de N formas para que isso não aconteça, quando não é a proposta reencarnatória passar pelo aborto, tá? Nós estamos falando não entrando no mérito da questão, falando de quando a pessoa recusa a gravidez ou alguma coisa parecida. Então ele fala, fazemos de tudo, porque o André fica assim, olhando que eles estão trabalhando, movendo céus e terras na formação desse espírito, na reencarnação desse espírito, né? Então, meio que fica subentendido, todo mundo vai ter esse amparo, né? A maioria de nós vai passar por esse amparo espiritual, né? Ele fala que todos somos dignos desse amparo, só que muitas vezes eles têm o seu limite, eles não podem ultrapassar o limite que a pessoa encarnada quer, entendeu? Eles tentam mover céus e terras para que não aconteça o aborto, essa fuga da responsabilidade. Mas nem tudo depende da espiritualidade, né? Depende muito mais até de nós encarnados, né? Se os interessados retrocederem nas decisões espirituais perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregue à própria sorte. Então eles falam, se eles baterem o pé, nós vamos sair fora e deixar eles entregue à própria sorte, né? Cada um que argue com as suas obrigações, com as suas responsabilidades, né? O plano espiritual também não vai ficar tratando todo mundo pegando no colo. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. É bacana a gente entender, né, que a gente tem essa capacidade, né, de anular nossas faculdades geradoras, né? Olha o tanto que a gente faz de coisas erradas e pode gerar isso, né? Você vê, às vezes um casal quer tanto, que nem o Hércules falou, era um sofrimento, eles queriam muito filhos, né? Mas, na verdade, nós não sabemos o que fizemos no passado. Nós não sabemos se somos dignos de ter filhos, se somos dignos de ter espíritos na nossa orientação, entendeu? Então, assim, por isso que a doutrina, a fé na doutrina sempre vai ajudar a gente nessas situações difíceis, né? Porque, eu não consigo, de hipótese alguma, ter filho. Tem mulheres que enlouquecem porque não conseguem ter filho. Mas para e pensa, será que você teria condição? Será que anteriormente, o que você fez para ter essa condição de ter um filho? Porque a responsabilidade do casal de ter um filho, e o compromisso de educar uma criança, educar um ser,
para ser, no todo, né, uma pessoa melhor e ajudar na evolução do planeta, né, é muito grande essa responsabilidade. Eu tenho que ser merecedora disso, né? Amiga, pode falar. Então, a semana que vem eu vou fazer uma palestra sobre maternidade. Que legal. E aí, vou abordar mais a temática da reencarnação mesmo, que eu acho que é importante. Mas, enfim, você falou o André Luiz aqui nos trouxe uma informação que casou muito com uma palestra que eu até falei que eu ia compartilhar, acabei esquecendo, que é do Andrei, que ele fala que essas anulações das faculdades geradoras, elas não são só por questões de compromissos passados, que ele dá alguns exemplos, ele fala que hoje, né, as clínicas de reprodução estão cheios de pais que não têm problemas físicos, biológicos, nenhum mesmo, porém não conseguem ter filhos, né? E aí ele fala que existe uma série de questões energéticas dessas relações, e normalmente são relações, não sem generalizar como tudo, né, gente? Cada caso é um caso, mas enfim, ele dá alguns exemplos, e um deles, ele fala de relações que a mulher, ela não respeita o marido, para ela, a figura masculina é só uma figura provedora, por exemplo, ou uma figura procriadora. E aí ele vai dando uma série de exemplos que são de energias mesmo, aquelas relações que têm uma problemática muito séria de energia, que eles trocam de forma inconsciente, porque não é consciente isso, né, de uma forma inconsciente, e que provoca essas anulações das faculdades geradoras do casal, assim, né, acaba fazendo com que o casal não consiga ir para frente, gerar, né, um outro ser humano, através, né, da espiritualidade. E porque ele fala que é óbvio que tem as gravidez, né, os lares que são sem harmonia, mas na grande maioria, para você receber uma criança na sua casa, e a gente acompanhou bem aqui, né, no outro capítulo, que a Raquel, o marido andava meio grosseiro, tal. O casal precisa estar em harmonia, energeticamente, para que realmente seja feito toda essa transferência de um outro espírito reencarnante para um lar. Mas a gente sabe que não é, né? Algumas famílias não vivem em harmonia e mesmo assim acabam recebendo espíritos que às vezes desarmonizam mais ou ajudam a harmonizar o ambiente. Mas era isso. É engraçado, né, Rita, que se a gente for parar para pensar, a maioria não tem, né, essa harmonia, né? E é ruim que nesse momento da nossa evolução, nós aprendemos isso com essa idade, né? E, assim, eu acho bacana que na próxima reencarnação, no outro estágio evolutivo, a gente vai aprender cedo, né? Antes de eu ser mãe, porque eu queria ter aprendido, antes de ser mãe, toda a força sexual, do ato sexual, eu entendido melhor essa ligação toda, né? Para ter me doado melhor como mãe, né? Para as minhas filhas, né? Eu acho que assim a evolução vai nos levar num ponto que nós vamos entender isso, e até assim eu vejo o caminhar assim, o sexo já está sendo encaminhado para esse lado, né? Que hoje a geração é muito menos sexuado do que na nossa época. Na nossa época era muito mais, o sexo era muito mais louco, né? Hoje, você vê no meio dos adolescentes, eles não têm tanto interesse pelo ato sexual. É uma outra linha que funciona, né? E é um risco de uma evolução. Você já consegue perceber um traço evolutivo nisso daí, né? E é importante a gente falar disso para os adolescentes, a gente implantar isso, né? Essa responsabilidade, né? Do sexo, da fecundação, né? Porque a gente sem responsabilidade, a gente gera tantos problemas, né? E eu queria ter esse conhecimento quando há 20 anos atrás. Não, 20 não, 18. Minha filha mais velha vai fazer 18.
Vamos tocar, que eu já me perco toda aqui. Eu começo a falar e me perco. As definições eu vou mais para frente um pouco, né? Então a gente falou aí quando. Sandra, Oi, Douglas. será que Maria, mãe de Cristo, tinha esse conhecimento? Maria, a gente já não pode igualar a nós, né, Douglas? Pois é. Maria era orientada por outros amigos, Seguinte, não era meu mentor. Diferente de todas as outras mães do Sim, mundo, sim. ela tinha pelo menos a consciência do que é que vinha por ela. Agora, Sim. sobre isso que você está falando, eu tenho minhas dúvidas. Isso é tão humano, tão fortemente enraizado na lei natural, que é difícil uma mãe saber exatamente participar desse processo com esse nível de consciência que você gostaria de ter. Não, eu acho até que isso, né? eu acho até que isso não vai ser para agora, tá? Eu não acredito que a gente para agora vai ter essa consciência, né? Eu teria se eu tivesse um filho hoje, né? Porque eu estudei, mas eu acredito que para as outras reencarnações nossas, eu já tenho esperança, né, de ver um modelo melhor, né, de vermos mais espíritas, Com de certeza. pessoas mais embasadas nessa religião, mais entendendo sobre essas energias, né. Acredito eu, né, a gente não sabe, às vezes vai ficar estacionado aí, né, e não vai sair do lugar. Pois é. A Catarina. Ô, Douglas, inclusive, eu vou levantar essa questão na minha palestra, porque agora você mexeu comigo. Mexeu eu tô comigo. brincando. Porque eu acredito, como mãe, que Maria, sim, tinha uma preparação, porque um Cristo não ia nascer em qualquer ventre, né? E eu acredito que nós, mães, carregamos uma culpa interna, justamente porque o nosso padrão de comparação é muito alto, né? Que é a Maria, mãe de Jesus. E é óbvio que a gente tem que caminhar para ter essa renúncia dela aí, né? Exercer esse papel materno tão maravilhoso que ela exercitou aqui na Terra. Mas eu acredito com fé que ela tinha já adquirido virtudes que a gente ainda está caminhando. Começa pelo nós precisamos de sexo para gerar uma criança, né? Maria é outro patamar, entendeu? Então, assim, não dá para chegar. O Ibis quer falar, Ibis? Nossa, se eu estivesse no seu lugar, eu ia falar pro Douglas, Maria é de outra geração, não sei, é outra geração. Maria é outra geração, Douglas. Eu ia enrolar ele desse jeito. Mas eu fico pensando, assim, vendo esse mecanismo todo complexo, e aquelas famílias que às vezes têm 5 filhos, 6 filhos, e os pais são usuários e usam drogas todos os dias, ficam meio malucos, e as crianças são geradas no meio daquilo tudo. Eu fico imaginando esse mecanismo de reencarnação, é algo que a gente nem consegue entender. Quando você vê uma forma molde, igual a gente está vendo, esse é um molde, aí vai sair bilhões de variantes. Então, essas variantes extremas dão um nó na cabeça da gente, né? Não dá nem para ver. Sabe que eu pensei isso também, viu, Ivens? Na hora que eu li isso, eu pensei exatamente o que você está pensando. E se nós já estamos comparando a nossa caminhada, se eu olhar para trás, e essas famílias, né? Aí você olha a adoção. O que essas crianças que estão para adoção carregam no seu íntimo, geneticamente, dos pais, né? Que fizeram uso de qualquer coisa e tudo mais, né? Isso é super complexo, né? A gente parar para avaliar isso é complexo, porque a gente sabe que muitas dessas coisas ficam no DNA das crianças, né? Sem contar a questão energética. Se a criança... A Rita tá brava, gente. Não vou mais falar sobre isso. A palestra dela, assistam a palestra da Rita semana que vem. Vamos tocar a aula. Ô, Ale, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Você levantou a questão de Maria, né? Maria não, Douglas. Não, de Maria, que nós precisamos do sexo para gerar uma criança. Sim. E Jesus foi claro, ele não veio derrogar as leis. Sim, ele veio cumprir as leis. Sim. E isso daí é uma lei, né? Sim. Então, essa questão de Maria não precisou de sexo, não, tá?
Precisou sim. É Não, que se assim, criou um tabu. Mas eu não vou ficar falando sobre isso, porque senão a gente vai passar o resto da noite falando sobre a gravidez de Maria. meu Deus, eu nem ouso abrir minha boca para falar da gravidez de Maria. Só se for da Maria, minha vizinha aqui, ó. Né? Ó. Vamos lá, deixa eu pegar o bonde de novo. Tá, vamos tocar. As definições do chefe dos construtores aclamavam-me o raciocínio referentemente a graves problemas da luta humana. Ele está falando do que os construtores, do que ele estava vendo ali na questão do aborto, tá? Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. André curioso, né? Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? E ele outra pergunta. E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de Alexandre deveriam funcionar ao serviço de escolha? Então, ele faz essas perguntas para Apuleio e deixa nós super curiosos, né, de saber, né? E aí foi quando ele entrou respondendo, né, e dizendo que a gente ainda não tem condição de saber de tudo, né? Apuleio ouviu-me com benevolência que caracterizava as entidades elevadas e informou. Passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos. Então, ele cita, né, da parte de que ele quer saber como funciona essa ligação, né, do reencarnante com a... Pera, gente, fugiu a palavra. Socorro. Com um órgão gerador de Raquel. Como que funciona essa ligação, né? E Apuleio diz que é muito complicado, complexo a gente entender, né? Mas ele falou muito do poder mental da mãe, né? Para estruturar esse molde, né? Dessa criança, né? Então ele fala que ela recebeu o Segismundo no seu perispírito, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina. Então, assim, o quanto a nossa mente, o quanto o nosso entendimento, né, a aceitação de Raquel no processo, ajuda nesse processo de fixação do Sigismundo, né, no caso do reencarnante, né. Vamos lá. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto pendura a existência dos laços paternais. Ele mostra que fala da diferença, né, que para a mulher é muito fácil, e essa força criativa, né, o Jorge André fala muito dessa força criativa sexual da mulher, né, a força criativa na verdade do sexo mesmo, né, e da concepção de uma criança, né. Nós, como espíritos, temos que passar por essas experiências, né? Por isso que ele fala da diferença, né? Da força da mulher nessa criação e também do homem na proteção, naquela coisa toda, né? Então, a gente sabendo que nós não temos sexo, o espírito não tem sexo, nós temos que passar pela experiência feminina para poder vivenciar essas forças criadoras, né? E essa manutenção dessa força criadora, e precisamos da experiência masculina também, que traz com a gente essas energias de proteção, de amparo, né? Alguém vai? Ninguém vai falar nada? Então vamos. Eu vou, já que você perguntou, eu vou falar. Vai, amiga. Eu fiquei pensando isso hoje à tarde, sobre essa mentalização, esse poder mental que a mãe tem, né, de moldar molde vivo na esfera uterina. E eu fiquei pensando, será que a gente, de alguma forma, pode também influenciar, por exemplo, o sexo dos filhos que vão vir? Porque, sei lá, desdobrar e lá pedir pelo amor de Deus, porque eu tenho certeza que eu fiz isso. Porque
Eu sempre, quando eu fiquei naquele cheque, né, de não, vamos ter filho, não vamos ter filho, eu sempre orava assim, falava, Deus, me mande menino, porque eu não dou conta de mulher, eu não sei lidar com mulher, né, porque sempre tive facilidade com homens, desde criança, brincava com menino e tal, então eu ficava assim, me mande filho homem, por favor, porque eu não sei o que eu vou fazer com uma menina. E aí hoje, lendo essa partezinha, eu fiquei pensando, gente, será que eles provavelmente aceitaram o meu pedido, né? Tá bom, vai ser difícil, então a gente vai mandar 3 homens. Né? Ele fala aqui no livro, mais para frente, ele fala da afinidade magnética dessa ligação, né? Que é por afinidade mesmo, né? Então, na verdade, você não pedia para ter menino porque você não tem paciência com menina. Você já veio com essa afinidade magnética de ter menino, entendeu? Então, a gente, eu gosto de sempre fazer assim, voltar, né? Porque eu faço isso também. Eu também não queria ter menino. Eu falo, nossa, eu não sei lidar com homem. Eu não sabia educar um menino. Mas não é que o meu processo evolutivo dessa reencarnação, eu tenho uma afinidade magnética com a menina, né? Então ele vai falar mais para frente ali por que não é o mais apto, não é o espermatozoide mais apto que chega ao masculino, feminino, é por afinidade, né? A gente sabe que o marido é por afinidade, os filhos são por afinidade, né? Então tudo na nossa vida é por afinidade, né? Eu sempre falei, gente, nem você precisa já fazer sabia. ultrassom. São 3 homens, 2 homens. Quando eu falei de todo mundo, como é que você sabe? Eu falei, eu sei. A gente acha que Deus ouviu nossas preces. Não, nós já temos isso dentro da gente. A gente tem que parar de falar, Deus ouviu minhas preces. Não, vamos voltar. Eu pedi isso em outra reencarnação. Só vim preparada. E agora estou vivenciando e não sei por quê, né? Por que será que eu estou pedindo para ter menino? Né? Isso está no seu plano também. A gente pode ir mais? Eu vi agora, Ju, 7h30, eu falei, acho que o Ju vai mandar eu fechar a matraca. Não deu nem metade do livro ainda. Calma, gente, é um estudo, a gente vai devagar. A gente vai com calma. Tava muito gostoso, né? Uma delícia essa aula. Uma pena que acabou. Mas semana que vem tem mais. A gente vai conversando.